Meu nome é Marcos, tenho 29 anos e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nunca fui do tipo supersticioso. Cresci acreditando que tudo tinha uma explicação lógica. Sempre fui mais cético do que curioso. Mas isso mudou completamente no último outono, quando minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia imaginar. Sou fotógrafo amador e nos fins de semana costumo sair para explorar trilhas e áreas abandonadas em busca de boas fotos. Certa manhã de sábado, decidi visitar um antigo hotel que ficava nas montanhas, a cerca de 30 quilômetros de Juiz de Fora. O lugar estava fechado há décadas e, embora houvesse rumores sobre ele ser assombrado, nunca dei muita bola para isso. Achei que renderia boas imagens com sua arquitetura decadente e atmosfera densa de abandono. Cheguei lá por volta das 9 da manhã, o céu estava cinzento e um vento gelado cortava o ar. Ao entrar, o cheiro de mofo e madeira apodrecida me atingiu como um soco. Cada passo que eu dava fazia o assoalho ranger. Tirei algumas fotos da recepção, dos corredores cobertos de poeira e de um antigo salão de festas que parecia ter sido congelado no tempo. Foi então que encontrei algo estranho. Uma câmera fotográfica antiga, parcialmente enterrada em escombros no segundo andar. Era uma Polaroid de modelo raro, aparentemente dos anos 80. Ela estava em estado surpreendentemente bom, apesar de todo o abandono ao redor. Algo em mim, talvez a curiosidade de fotógrafo, me levou a pegá-la. Quando a segurei, senti um leve choque, como estática, mas ignorei. Levei a câmera comigo para casa. Não sei explicar porquê, apenas senti que devia. Naquela noite, coloquei a câmera sobre minha escrivaninha e fui dormir. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho alto vindo do escritório, como se algo tivesse caído. Levantei cambaleando, ainda meio grogue, e quando entrei no cômodo, a câmera estava no chão. Mas eu tinha certeza de que a havia deixado bem no centro da mesa. Peguei-a e, sem pensar muito, tirei uma foto do quarto. A imagem saiu com um estalo seco, e alguns segundos depois a foto revelou-se. Mas não era a imagem do quarto como estava. Nela, havia uma silhueta no canto da sala, parada, encarando diretamente a câmera. Uma figura escura, sem rosto. Joguei a foto no chão. Meus pelos se arrepiaram, corri até o interruptor e acendi a luz. Nada. A sala estava vazia. Voltei a olhar a foto. A figura ainda estava lá. Tentei me convencer de que era alguma falha, alguma sujeira no visor ou na lente. Mas cada vez que eu tirava uma nova foto com aquela câmera, a figura aparecia mais próxima. Às vezes, em lugares diferentes da casa. Outras vezes, atrás de mim. Passei a evitar usá-la. Tranquei-a dentro de uma gaveta e tentei esquecer. Mas os pesadelos começaram, sempre com a mesma figura. Às vezes, ela me observava do canto do quarto. Outras, eu acordava no sonho com ela debruçada sobre mim. Comecei a perder o sono. Me sentia vigiado o tempo todo. Na terceira semana, comecei a ouvir sussurros pela casa. Vozes fracas, em tom baixo, que pareciam chamar meu nome. Coisas começaram a se mover sozinhas. Copos quebravam, portas batiam, luzes piscavam. Liguei para minha mãe. Contei uma versão leve do que estava acontecendo. Ela, católica fervorosa, me mandou buscar ajuda espiritual. Disse que eu podia ter trazido algo do hotel. Naquela noite, decidi que era hora de voltar lá. Levar a câmera de volta. Talvez enterrá-la no mesmo lugar onde a encontrei. Cheguei ao local no final da tarde e me forcei a entrar mesmo com o coração disparado. Subi até o segundo andar e coloquei a câmera no mesmo ponto onde a achei. Mas assim que me virei para sair, ouvi passos atrás de mim. Congelei. O ar parecia ter sido sugado do lugar. Virei devagar, esperando ver alguém, ou algo. Mas o corredor estava vazio. A única coisa que notei foi a câmera. Ela havia se movido cerca de meio metro. Corri. Não olhei para trás. Dirigi de volta para casa tremendo. Naquela noite, sonhei com o hotel pegando fogo. No sonho, eu gritava por socorro, mas ninguém me ouvia. A figura da câmera estava lá, assistindo, imóvel, enquanto as chamas me consumiam. No dia seguinte, a câmera estava de volta à minha escrivaninha. Eu juro por tudo que é mais sagrado que a deixei no hotel.
Eu vi com meus próprios olhos, mas ela estava ali, com uma nova foto exposta sobre a mesa. Nela, eu dormia na cama, e a figura estava sentada ao meu lado, com a cabeça inclinada como se me observasse. Comecei a pesquisar sobre a história do hotel. Descobri que, nos anos 80, uma família havia desaparecido ali. Nenhum corpo foi encontrado, apenas pertences espalhados pelos quartos. Entre os itens deixados para trás estava uma câmera Polaroid, descrita por uma equipe de investigação da época. Não consegui mais dormir depois disso. Contratei um padre para benzer a casa. Quando ele entrou, ficou pálido. Disse que havia uma presença ali, algo antigo e perigoso. Benzeu cada cômodo, mas quando chegou ao escritório, a câmera se ativou sozinha e tirou uma foto. A imagem revelada era do padre, com olhos negros como carvão, e a figura sombria atrás dele. Depois disso, ele se recusou a voltar. Disse para eu me livrar da câmera, queimá-la se possível. Tentei, juro que tentei. Mas toda vez que a jogava fora ou tentava destruir, ela reaparecia. Sempre com uma nova foto, sempre mais próxima de mim. Hoje, estou escrevendo isso como um aviso. Se algum dia você encontrar uma câmera antiga em um lugar abandonado, por mais inofensiva que pareça, não a leve com você. Não tire nenhuma foto e, pelo amor de Deus, nunca olhe as imagens reveladas. Já faz uma semana que a figura desapareceu das fotos. Mas agora, toda vez que olho no espelho, vejo um vulto parado atrás de mim. Era uma noite fria de junho em Itapetininga, uma cidade pacata no interior de São Paulo, onde as ruas de terra e as pequenas casas de campo pareciam adormecer sob o manto do céu estrelado. O vento suave e gelado soprava com a mesma calma que a rotina diária da cidade. João, um agricultor de meia-idade, retornava para sua casa após mais um longo dia de trabalho no campo. Ele estava acostumado ao silêncio das estradas, mas naquela noite algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse esperando por algo. Ao dirigir pela estrada de terra que cortava os campos de soja e milho, uma sensação estranha se apoderou dele. O som do motor do carro parecia abafado, como se a própria estrada estivesse absorvendo o barulho, deixando apenas o som de sua respiração. Foi então que, ao levantar os olhos para o horizonte, João notou algo incomum. Uma luz intensa, de um tom amarelado e esbranquiçado, surgiu no céu. No começo ele pensou que fosse um avião, mas logo percebeu que a luz se movia de forma errática, fazendo curvas abruptas e mudanças de direção impossíveis para qualquer aeronave comum. Intrigado e um tanto desconfiado, João diminuiu a velocidade do carro e por instinto parou à beira da estrada. Seus olhos fixaram-se na luz, que agora estava mais próxima, mas ainda parecia se mover de maneira descontrolada. Ele saiu do carro, sentindo a brisa fria em seu rosto. O som da natureza foi sendo lentamente engolido pelo zumbido suave que emanava da luz. Era como se o próprio ar estivesse vibrando ao redor daquele objeto, criando uma sensação de desconforto que João nunca havia experimentado antes. A luz, então, parou repentinamente, ficando suspensa no ar a poucos metros do solo. João olhou boquiaberto, tentando entender o que estava acontecendo. Não era um avião, não era um helicóptero, e muito menos um balão. Ele descreveu o objeto como uma esfera metálica, com uma superfície lisa e polida que refletia a luz das estrelas e da lua. O zumbido, que antes era suave, agora aumentava de intensidade, tornando-se mais grave, quase como um murmúrio distante, mas envolvente. Com o coração batendo mais rápido, João observou que lentamente uma abertura na lateral da esfera se formou, como uma porta que se deslizava para o lado, revelando uma escada que descia até o chão. Ele não sabia o que fazer. O medo começava a dominar sua mente. Mas, ao mesmo tempo, algo o impulsionava a ficar ali, a observar. E foi nesse momento que as figuras começaram a surgir. 3 seres humanoides saíram da esfera, com cerca de 2 metros de altura. Suas peles eram acinzentadas, com uma tonalidade quase metálica, e seus olhos eram grandes, negros e profundos,
parecendo absorver toda a luz ao redor. As figuras não pareciam ameaçadoras à primeira vista, mas havia algo em seus movimentos, uma calma estranha, que fez com que o medo de João se tornasse palpável. Ele sentiu como se estivesse diante de algo além da sua compreensão, algo que desafiava as leis naturais. Os seres se aproximaram dele de forma lenta e controlada. João, paralisado pelo medo e pela curiosidade, não conseguia se mover. Ele queria gritar, correr, mas seu corpo não respondia. Seus olhos fixaram-se nos seres, tentando entender o que estavam fazendo ali. O ar ao redor parecia mais denso e o zumbido da esfera se tornava mais intenso, criando uma sensação de desorientação. Um dos seres estendeu a mão em direção a João. Sua pele era fria ao toque, mas o mais estranho foi o momento em que a mão tocou sua testa. Imediatamente, uma onda de calor percorreu seu corpo inteiro, como se fosse um choque elétrico, mas sem dor. A sensação foi tão forte que João fechou os olhos involuntariamente. Quando os abriu novamente, tudo estava diferente. A paisagem ao seu redor parecia distorcida, as estrelas no céu pareciam se mover de forma fluida, e o som do vento desapareceu. Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, sua visão se turvou e em questão de segundos ele perdeu a consciência. O último pensamento que teve foi que estava sendo consumido por uma sensação de desconforto e estranheza, como se o tempo e o espaço tivessem deixado de existir. Quando acordou, não estava mais na posição em que estava antes. Ele estava deitado no meio da estrada, com o carro estacionado ao lado. O céu ainda estava escuro e a luz intensa havia desaparecido. Seus olhos ainda estavam confusos, tentando se ajustar à realidade. O que acontecera? Ele havia sonhado? Ou talvez tivesse ficado ali por horas em um estado de transe? Mas, ao olhar para o relógio, João notou algo ainda mais inquietante. Apenas 15 minutos haviam se passado desde que avistara a luz. Aquele intervalo de tempo era impossível. Como poderia algo tão surreal ocorrer em tão pouco tempo? Não havia explicação lógica. João se levantou lentamente, sentindo uma leve tontura, e entrou no carro. Ele tentou dar partida, mas o motor funcionou perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. No entanto, algo dentro dele dizia que sua vida jamais seria a mesma. Nos dias seguintes, João passou a experimentar algo ainda mais estranho. Ele começou a ter sonhos vívidos, sonhos que o transportavam para paisagens alienígenas, lugares com céus roxos e terras áridas, onde as estrelas pareciam mais próximas. Em seus sonhos, ele via símbolos estranhos como hieróglifos que ele não conseguia compreender, mas que de alguma forma lhe eram familiares. Ele acordava com uma sensação de déjà vu, como se tivesse visitado esses lugares antes. O mais desconcertante, no entanto, foi que João começou a desenvolver uma habilidade incomum. Ele percebeu que, em conversas casuais, conseguia compreender e até falar idiomas que nunca estudara. Não eram línguas humanas, mas uma mistura de sons e entonações que pareciam não pertencer a nenhum país ou cultura conhecida. Ele tentava se lembrar das palavras que dizia, mas elas fluíam naturalmente, como se seu cérebro tivesse sido reprogramado de alguma forma. O caso de João logo atraiu a atenção de ufólogos e pesquisadores. Eles vieram de diferentes partes do Brasil, dispostos a investigar o avistamento e a experiência de João. Durante as entrevistas, João descreveu com precisão tudo o que havia acontecido, sem hesitar, e sem parecer ter esquecido nenhum detalhe, por mais absurdo que fosse. Ele descreveu o formato da esfera, a sensação de calor que sentiu e até os gestos dos seres que o tocaram. No entanto, apesar de todos os esforços dos pesquisadores, nenhuma evidência física foi encontrada no local do avistamento. Não havia marcas na Terra, nem sinais de qualquer tipo de interferência que pudesse indicar a presença de um objeto desconhecido. Mesmo assim, muitos dos investigadores acreditaram que o caso de João estava relacionado a outros relatos de abduções, onde as vítimas relatam experiências similares de contato com seres extraterrestres. Alguns ufólogos afirmaram que a habilidade de João para aprender novos idiomas e os sonhos vívidos poderiam ser evidências de que ele havia sido exposto a algum tipo de tecnologia alienígena, que de alguma forma
havia alterado seu cérebro. Até hoje, João vive em Itapetininga, levando uma vida tranquila. Ele não fala muito sobre o que aconteceu naquela noite, mas sempre que olha para o céu estrelado, uma sensação de alerta toma conta de seu corpo. Ele nunca esqueceu os seres que o visitaram, e de vez em quando se pega olhando para as estrelas, esperando talvez por um retorno. Algo dentro dele sabe que, naquela noite fria de junho, ele não foi apenas um espectador, mas parte de algo muito maior, algo que ainda está por vir. Eu tinha 24 anos quando esse acontecimento mudou a maneira como eu via o mundo e os lugares que achava ser simples e seguros. Moro em uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Divinópolis. Cresci ali, cercado por serras e áreas de mata fechada. Sempre gostei de explorar a natureza, mas naquela noite, algo muito estranho e inexplicável aconteceu. Era uma sexta-feira, por volta das 19 horas, quando meu amigo André e eu decidimos dar uma volta pelas redondezas. Ele havia comprado um carro novo e, como éramos bem próximos desde a infância, estava sempre à procura de aventuras. A ideia era simples: sair de madrugada para acampar em um lugar mais isolado, longe de tudo e de todos, e viver um pouco da tranquilidade do campo. André, como sempre, estava empolgado e pronto para a aventura. Eu, por outro lado, já estava um pouco mais cético. A última vez que fizemos algo assim, em uma região da Serra da Canastra, tivemos um grande susto com uma estranha movimentação no mato. Fomos embora antes do amanhecer e, desde então, eu nunca mais quis ir para lugares tão isolados. Mas o carro novo e a ideia de um fim de semana diferente acabaram me convencendo. Dirigimos por horas até chegarmos a um ponto mais afastado da cidade, onde a estrada se estreitava e as árvores se tornavam cada vez mais densas. Era uma área de mata nativa, uma região conhecida por poucas pessoas e pouco visitada. Após um tempo, encontramos uma pequena trilha que nos levou até uma casa aparentemente abandonada, ou pelo menos era isso que parecia à primeira vista. A casa estava isolada, cercada por árvores, e parecia ter sido construída há muitos anos. André, entusiasmado, sugeriu que passássemos a noite lá, já que a casa parecia segura, com paredes de pedra e janelas de madeira que, embora antigas, estavam intactas. Eu hesitei um pouco, mas o desejo de escapar da rotina e a ideia de um lugar novo acabaram me convencendo. Entramos na casa e logo percebemos que, apesar de parecer desabitada, estava muito bem conservada. Não havia móveis, exceto algumas poltronas velhas e uma mesa central, mas as paredes estavam forradas com papéis de parede surrados, e o teto de madeira estava em bom estado. Parecia ser um local que alguém ainda visitava de vez em quando, talvez para fazer alguma reforma ou manutenção. A noite caiu rapidamente e acendemos uma fogueira no quintal da casa. Ficamos sentados ali, conversando e rindo. O silêncio da serra, com seus sons naturais, era quase hipnotizante e a escuridão que nos cercava parecia ser completa. Mas logo no início da madrugada, algo estranho aconteceu. Ouvi uma batida no vidro de uma das janelas da casa. Eu estava mais distante da janela, mas André estava mais perto e ouviu a mesma coisa. "Você ouviu isso?" perguntou André, olhando para mim com um semblante preocupado. Eu não sabia o que pensar. Naquele momento, fiquei paralisado. Ele levantou-se para verificar a janela, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma sombra passou rapidamente do lado de fora, perto da janela. Era tão rápida que mal consegui perceber o que era. Olhei para André e ele parecia tão assustado quanto eu. "Devem ser animais", eu sugeri, tentando afastar a sensação estranha que começou a tomar conta de mim. Mas André não estava convencido. Ele puxou meu braço e me levou para dentro da casa, trancando todas as portas e janelas. Passamos algum tempo ali, sentados no chão, ouvindo com atenção. Nada mais aconteceu por alguns minutos, mas a tensão no ar era palpável. Nós dois ficamos em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. Eu estava começando a me perguntar se deveríamos ir embora, mas a estrada até a cidade era longa e escura, e a ideia de dirigir àquela hora da noite não me parecia segura. Por volta das 3 da madrugada, ouvi novamente a batida na janela. Era mais forte desta vez e mais persistente.
Desta vez fui até a janela e, com muito cuidado, tentei olhar para fora, mas não consegui ver nada, apenas a escuridão da noite. Desisti e voltei para o centro da sala onde André estava sentado, visivelmente nervoso. Nós precisamos ir embora agora, ele disse, a voz tremendo. Algo não está certo aqui. Eu sinto que estamos sendo observados. Naquela hora, tudo o que queríamos era sair daquela casa. Mas antes que pudéssemos pegar nossas coisas e partir, a batida na janela ficou mais alta e mais constante. Eu peguei meu celular e tentei ligar para a polícia, mas a ligação caiu depois de alguns segundos. Em seguida, a luz da casa começou a piscar. Eu sabia que não havia razão para isso acontecer, já que a eletricidade na área era escassa e aquela casa não parecia ter energia elétrica. Então foi quando André, com os olhos arregalados, apontou para a porta da frente. Havia uma figura parada ali, uma sombra alta de um homem, que parecia estar apenas observando a casa. Ele não se movia, não falava nada, e estava lá, parado, fixando os olhos em nós. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas sua silhueta. Mas o que mais me marcou foi a sensação de que ele sabia que estávamos ali, que ele estava esperando algo. Por mais que tentássemos encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo, a situação só piorava. O homem, ou a figura, continuou parado ali, enquanto as batidas na janela aumentavam. Fomos até a porta dos fundos e tentamos sair sem fazer barulho, mas antes que pudéssemos abrir a porta, ouvimos uma risada baixa e estranha vindo da direção da janela. A risada era abafada, como se estivesse vindo de alguém muito próximo, mas ainda assim não podíamos ver nada. Eu sabia que não podíamos ficar ali mais tempo. Decidimos ir embora imediatamente. Pegamos nossos mochilões e saímos pela porta dos fundos, correndo pela trilha que levava até o carro. Quando finalmente chegamos ao carro e ligamos o motor, olhei para trás e vi a casa no escuro, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Durante o trajeto de volta para a cidade, nenhum de nós falou uma palavra. Eu estava com o coração disparado e a sensação de que ainda estávamos sendo seguidos era constante. Nunca mais voltei àquele lugar, nem André. Anos se passaram desde aquela noite, mas até hoje eu ainda me pergunto, quem era aquele homem, o que ele queria e o que estava acontecendo naquela casa. Nunca contei essa história a ninguém, até hoje, porque de alguma forma ainda me sinto inseguro e incomodado só de lembrar o que vivemos naquela noite. A Serra de Minas esconde muitos mistérios, e talvez um deles seja aquele lugar. Talvez nunca saberemos.